Você já parou para pensar como reagiria se estivesse em um momento tranquilo do seu dia e de repente fosse surpreendido por um assalto? E se esse assalto fosse com ninguém menos que o cantor Leonardo? O que ele fez diante dessa situação vai te surpreender. Mas antes de te contar tudo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você teria calma para lidar com uma situação dessas? E no canal vamos explorar como uma atitude inesperada pode mudar toda uma situação. Se você gosta de histórias emocionantes, reviravoltas e lições de vida, se inscreva no canal agora mesmo. Aqui, além de curiosidades incríveis, você vai descobrir como momentos inesperados podem ensinar muito sobre coragem e inteligência emocional. Vamos juntos nessa jornada, e já deixe seu like. O cantor Leonardo estava em seu carro, sozinho, indo para um show em uma estrada secundária que conhecia bem. O trânsito estava razoavelmente tranquilo, com poucas luzes na estrada e a música suave tocando no rádio. Ele estava em seus pensamentos, planejando o próximo palco e o que falaria para seus fãs naquela noite. Nada parecia fora do comum, até que ele percebeu uma presença estranha no retrovisor. Um carro escuro começou a se aproximar rapidamente, quase colando em sua traseira. Leonardo franziu a testa, achando que fosse algum motorista apressado. Mas ao invés de ultrapassá-lo, o veículo cortou a frente e freou bruscamente. O cantor deu um pequeno susto, mas imediatamente reduziu a velocidade, mantendo uma distância segura. O coração dele disparou quando o carro misterioso parou completamente à sua frente, bloqueando qualquer possibilidade de fuga. Leonardo tentou acelerar e dar a volta, mas o veículo bloqueava todas as saídas. Ele viu a figura de um homem saindo do carro do outro lado, com uma máscara escura e uma arma em punho. O ladrão se aproximou rapidamente da janela do motorista, apontando a arma com precisão. Desce do carro, agora. Nada de graça, entrega tudo, seus relógios, celular. Tudo? O assaltante gritou com a voz abafada pela máscara. Leonardo, embora assustado, manteve a calma. Sua mente começou a trabalhar rápido, tentando encontrar uma saída sem se colocar em risco. A imagem de seus filhos e da família passou por sua mente, mas ele sabia que se reagisse de forma errada, a situação poderia piorar. O ladrão repetiu a ordem, a tensão no ar era palpável. O medo era inevitável, mas Leonardo tentava manter um semblante calmo, sabendo que poderia ser sua única chance de sair dessa com vida. Ele sabia que, na maioria das vezes, em momentos de grande pressão, as pessoas tendem a perder o controle. Mas ele também sabia que, com a atitude certa, poderia desarmar a situação sem confrontar diretamente o criminoso. Enquanto o ladrão aguardava uma reação, Leonardo olhou nos olhos dele, observando a raiva e o medo que também estavam ali. Ele sabia que o homem estava desesperado, mas era importante não deixar que o medo ou a raiva tomassem conta da situação. Algo dentro de Leonardo dizia que ele não deveria entrar em pânico. Calma, meu amigo, eu entendo que você está passando por um momento difícil, mas isso não é o caminho. Eu já passei por muita coisa nessa vida e sei que sempre há outra maneira de lidar com as dificuldades. Eu posso te ajudar, disse Leonardo, mantendo sua voz firme, mas tranquila. O ladrão pareceu desconcertado. Ele estava esperando uma reação mais desesperada ou submissa, mas a calma e as palavras de Leonardo criaram uma fissura em sua agressividade. Ele deu um passo atrás, a expressão no rosto ainda cheia de raiva, mas também com dúvida. Você tá louco, né? Vai me dar o quê? O assaltante questionou, parecendo mais confuso a cada segundo. Eu não tenho muito o que oferecer, mas você pode sair daqui com muito mais do que pensa. Reflita, meu amigo, a vida é feita de escolhas, Leonardo respondeu, sem desviar os olhos do assaltante. A tensão estava no auge, mas algo na postura de Leonardo, tão inesperada, fez o criminoso hesitar. Ele começou a perceber que essa situação não estava seguindo o script que ele imaginava. O que ele faria agora? A decisão estava nas mãos dele. O ladrão permaneceu parado com a arma ainda apontada para Leonardo, mas seus olhos estavam cada vez mais vacilantes. Ele parecia desconfortável, como se a situação estivesse saindo de seu controle. Era claro que não esperava que alguém reagisse daquela forma. O assaltante olhou rapidamente para os lados, tentando encontrar apoio, mas a estrada estava vazia, sem nenhum outro carro por perto. Leonardo, por sua vez, não vacilou. Ele manteve uma postura tranquila, mas firme. O coração ainda batia forte em seu peito, mas ele se concentrou na voz calma que ecoava dentro dele, repetindo que a única maneira de sair daquela situação era com cautela e inteligência. Não seria a raiva ou o medo que o salvariam, mas a paciência e a compreensão. Eu sei que você não quer fazer isso. Eu entendo a sua raiva. Sei como é difícil, eu já passei por muito. Mas isso não é a solução.
Eu não sou seu inimigo, e você não é meu. Vamos resolver isso de outra maneira, disse Leonardo, olhando diretamente nos olhos do assaltante, sem medo, mas com empatia. O ladrão deu um passo atrás, como se a simples presença de Leonardo o estivesse desestabilizando. Ele olhou para sua arma e por um momento pareceu considerar uma alternativa. O nervosismo estava visível em seus gestos, e a tensão era palpável. Você tá achando que vai me convencer a desistir assim, né? O assaltante disse, com a voz mais baixa, ainda tentando manter o controle, mas já sem a mesma agressividade que antes. Leonardo não respondeu de imediato. Ele sabia que era importante dar espaço para o assaltante refletir. Ele não estava ali para argumentar ou tentar convencer com palavras vazias. Estava ali para mostrar que havia sempre outra escolha, uma alternativa à violência e à raiva. Sua própria experiência de vida o havia ensinado a importância de refletir antes de agir. Eu sei que é difícil, que as coisas não estão fáceis. Eu também já estive em um lugar escuro, onde pensei que não havia mais saída. Mas acredite, sempre há uma chance de mudar de direção, de recomeçar. Não faça isso, não é o que você quer, Leonardo continuou, sua voz calma, quase como uma oração. O assaltante olhou para o chão, visivelmente incomodado. Ele estava em um dilema. Leonardo podia perceber isso. A arma já não estava mais tão firme em suas mãos, e sua postura estava mais relaxada, quase derrotada. Ele estava sendo invadido por uma sensação estranha, não de medo, mas de arrependimento. Eu só preciso de dinheiro, cara. Eu não queria chegar a esse ponto. O assaltante murmurou, a voz trêmula. Leonardo, com um gesto suave, fez um movimento de cabeça, como se convidasse o homem a se aproximar. Ele, porém, permaneceu na mesma posição, sem coragem de dar mais um passo. O cantor sabia que aquele momento era crucial. Não era apenas sobre evitar que o assaltante o roubasse. Era sobre dar a ele uma última oportunidade de decidir de forma diferente. Você não precisa disso, você pode encontrar uma maneira melhor. Eu sei que não é fácil, mas a sua vida é mais importante do que um erro agora. Não acabe com tudo por causa de uma escolha que pode ser corrigida, disse Leonardo com uma firmeza suave. O ladrão olhou para ele, ainda com a expressão tensa, mas agora havia uma hesitação clara. Ele sentiu o peso das palavras de Leonardo, e aquilo o atingiu de uma maneira que ele não conseguia explicar. A tensão no ar começava a diminuir. Por fim, o assaltante baixou a arma, lentamente. Ele ficou em silêncio, olhando para Leonardo, quase como se estivesse esperando por mais alguma coisa. Eu vou embora, o assaltante finalmente disse, com um tom de voz que parecia quase um pedido de desculpas. Leonardo, sem mostrar alívio ou vitória, apenas assentiu com a cabeça. Vai com Deus. Espero que você encontre o caminho certo. O ladrão virou-se e, sem mais palavras, entrou em seu carro e se afastou rapidamente, deixando Leonardo sozinho na estrada, mas com o coração ainda acelerado. O cantor ficou ali por um momento em silêncio, respirando fundo, processando o que acabará de acontecer. Ele sabia que havia desarmado não apenas o criminoso fisicamente, mas também sua mente, sua raiva e seu desespero. Mais do que tudo, ele tinha feito a diferença na vida de alguém naquele momento, com nada mais do que palavras e empatia. Quando o carro desapareceu de vista, Leonardo seguiu em frente. Sua missão não era mais apenas fazer um show naquela noite. Ele sabia que a verdadeira vitória naquele dia foi a de ter feito o que poucos teriam coragem de fazer, ter enfrentado o medo com compaixão. O coração de Leonardo ainda pulsava forte, seu corpo permanecia tenso, mas sua mente estava em um estado de clara lucidez. Ele sabia que o perigo não havia passado, mas a sensação de que ele havia feito a escolha certa, de agir com calma e empatia, o ajudava a se manter centrado. Mesmo depois que o assaltante se afastou, o cantor sentia que a situação estava longe de ser resolvida. Por alguns segundos, Leonardo permaneceu ali, na estrada deserta, olhando para o vazio. Ele sabia que, apesar do alívio momentâneo, ainda estava em uma situação precária. Ele estava completamente sozinho. A adrenalina ainda corria em suas veias. O silêncio da estrada parecia mais pesado agora, mais carregado de tensão. Mas então, algo no retrovisor chamou sua atenção. O carro escuro, que havia desaparecido minutos antes, surgiu novamente, desta vez com mais velocidade. Não era uma coincidência. O ladrão, de alguma forma, havia se reconectado com sua raiva e frustração, e agora estava voltando, mais agressivo do que nunca. Leonardo sentiu o estômago apertar. O que parecia ser o fim da história estava, na verdade, apenas começando. O medo que ele sentia antes, misturado com a calma que ele conseguirá controlar, agora se tornava uma mistura perigosa de adrenalina e instinto de sobrevivência. Ele sabia que a situação poderia terminar de várias maneiras,
Mas ele estava determinado a sair disso sem violência, se fosse possível. O carro do assaltante avançava em sua direção, e a tensão no ar era palpável. Leonardo olhou pela janela do lado, vendo o veículo se aproximando cada vez mais. Agora, o assaltante estava claramente agitado. Ele fazia gestos frenéticos com as mãos, como se não conseguisse mais controlar a situação. Em um gesto de desespero, o assaltante parou novamente à sua frente, cortando completamente o caminho. Leonardo respirou fundo, tentando manter a calma, mas sabia que a situação se tornava cada vez mais arriscada. O ladrão saiu do carro, dessa vez sem hesitar, com a arma mais firme do que antes. Eu pedi tudo de você e você me ignorou. Agora você vai me pagar. O assaltante gritou mais furioso do que nunca. Leonardo manteve o olhar fixo no criminoso, mas desta vez algo era diferente. Ele sabia que a primeira abordagem, baseada em empatia, não funcionaria novamente. O assaltante estava em um estado de raiva pura, sem razão para escutá-lo. E o pior, agora ele estava completamente fora de controle. Essa era uma nova fase do confronto, uma em que a palavra poderia não ser suficiente. A tensão aumentava a cada segundo. O assaltante avançou, já não se importando mais com o que Leonardo dizia. Ele estava tomado pela raiva, pelo medo de falhar e pela frustração de sua própria vida. Leonardo percebeu isso e sabia que se não fosse rápido, ele poderia ser pego de surpresa. Em um movimento rápido, o cantor colocou a mão no volante e com um único movimento, deu ré com o carro girando de forma inesperada. Ele não estava tentando fugir. Ele queria apenas mudar a dinâmica, desestabilizar o assaltante e ganhar tempo. O ladrão, surpreendido pela manobra, hesitou por um segundo, o que foi suficiente para Leonardo agir. Ele acelerou o carro em direção à estrada lateral, fazendo um desvio brusco, sem olhar para trás. O som do motor roncando em sua direção foi suficiente para chamar a atenção do assaltante, mas Leonardo não parou. Ele continuou sem olhar para os retrovisores, em direção à sua única chance de escapar. A corrida contra o tempo e o medo aumentava. O carro do assaltante começou a seguir atrás, mas Leonardo sabia que tinha uma vantagem. Ele conhecia aquela estrada melhor que ninguém. A curva após curva, ele se afastava mais e mais, a tensão se dissipando lentamente à medida que a distância aumentava. Por um momento Leonardo achou que estava livre, mas a tensão ainda estava lá, em sua mente e corpo. Ele não podia confiar em sua sorte. Ele sabia que tinha que continuar em movimento, buscar uma saída definitiva para aquele pesadelo. A estrada parecia interminável, e o medo de ser alcançado ainda o perseguia. Depois de alguns minutos, ele avistou uma pequena área de estacionamento, onde alguns carros estavam estacionados em frente a uma loja 24 horas. Ele se dirigiu até lá e com um rápido movimento estacionou atrás de uma van, escondendo o carro de visão. Ele desligou o motor e se deitou no banco, observando a rua com os olhos atentos, respirando pesadamente, mas sem fazer qualquer movimento. 2 minutos depois, o carro do assaltante passou em alta velocidade, indo embora sem perceber a manobra de Leonardo. O cantor permaneceu imóvel, sem emitir um som. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas naquele momento ele estava vivo. Ele havia conseguido sobreviver a mais uma situação de risco, não com violência ou raiva, mas com rapidez e inteligência. Com o passar dos segundos, a tensão foi se dissipando lentamente. Leonardo sabia que ainda não era o fim da história, mas naquele momento ele tinha conseguido se salvar. A batalha interna estava longe de acabar, mas ele se sentia mais forte do que nunca. Ele pegou o celular do bolso e com as mãos tremendo levemente mandou uma mensagem para sua equipe. Estou bem, mas precisamos de mais segurança. A situação mudou. Eu não vou parar agora, mas precisamos conversar. Agora, ele sabia que o desafio maior estava por vir, a pressão da situação e o impacto emocional da experiência. O cantor se preparava para mais uma etapa em sua jornada, mas, antes de tudo, ele precisava processar o que havia acontecido e garantir que sua próxima decisão fosse a mais sábia de todas. Após o assalto frustrado, o coração de Leonardo ainda batia acelerado, mas algo em sua mente começava a se estabilizar. Ele ficou ali no estacionamento, sentado no banco do carro, tentando processar tudo o que havia acontecido. O som do motor ainda ressoava em seus ouvidos, e sua respiração estava irregular, mas ele sabia que o pior havia passado, pelo menos por enquanto. Os minutos se passaram lentamente. Ele olhou para o celular, e a mensagem para a equipe estava lá, ainda não respondida. Leonardo sabia que antes de mais nada, precisava garantir a segurança de todos ao redor. Aquele não era apenas um susto pessoal. Ele estava lidando com a possibilidade de que a situação pudesse se agravar para as pessoas de sua equipe e até para sua família.
Ele sabia que algo mais precisava ser feito. Ao sair do carro, ele sentiu o vento frio tocar seu rosto, como se a natureza estivesse tentando acalmá-lo. Ele respirou fundo e seguiu para a loja 24 horas, onde ainda havia algumas pessoas no estacionamento, aparentemente sem notar o que acabará de acontecer. A calmaria que ele sentia agora contrastava fortemente com a tensão de antes. Ele entrou na loja, comprou um café para tentar se acalmar e, enquanto observava os clientes comuns no local, começou a refletir sobre o que acabará de enfrentar. De volta ao carro, ele ligou para seu empresário, explicando brevemente o que acontecerá. A conversa foi rápida, mas ele deixou claro que queria reforçar a segurança para o resto do percurso. Ao desligar, sentiu um alívio momentâneo. A rotina que ele conhecia agora parecia um pouco mais distante, um pouco mais frágil. Ele ligou também para a família, apenas para dar notícias e tranquilizá-los. A preocupação no tom de voz de sua esposa era palpável, mas ela logo se acalmou ao ouvir a voz firme e segura de Leonardo. Ele explicou o que havia ocorrido, mas sem entrar em muitos detalhes. A última coisa que ele queria era que sua família ficasse preocupada demais. Enquanto dirigia de volta para a estrada principal, Leonardo refletia sobre o que ocorrerá nas últimas horas. A primeira vez em que ele havia sido abordado pelo assaltante, ele tinha usado palavras, empatia e calma para tentar desarmar a situação. Na segunda vez, a raiva do criminoso o havia empurrado para uma nova rodada de risco, mas ele ainda assim havia conseguido sair ileso. No fundo, ele sabia que a maior arma que ele tinha não era sua habilidade em cantar ou sua fama, mas sua capacidade de pensar rapidamente e manter a calma. Foi quando o telefone tocou novamente. Era o assaltante. Leonardo olhou para o número na tela, hesitou por um momento e então atendeu. Você está bem? A voz do ladrão estava mais suave e mais insegura. Leonardo não tinha dúvidas de que o homem estava em estado de confusão, talvez até de arrependimento. Sim, estou bem. E você? Leonardo perguntou, sua voz calma, mas firme. Ele não sabia o que o assaltante queria, mas a última coisa que ele faria agora seria mostrar vulnerabilidade. O ladrão parecia ainda ter dificuldade em formular palavras. Eu não sei o que fazer agora. Eu não queria chegar a isso. Eu só queria sair dessa situação. Leonardo ouviu o silêncio por um momento. A confusão do assaltante parecia estar mudando para uma sensação de desespero, algo que até então ele não tinha percebido. Eu entendo, disse Leonardo, mas você tem que saber que sempre há uma maneira de mudar de caminho. Eu não sou seu inimigo, e você não é o meu. Você pode fazer diferente. O ladrão suspirou do outro lado da linha, visivelmente sem saber o que fazer. Ele parecia ter sido atingido pelas palavras de Leonardo, como se a batalha interna que ele enfrentava estivesse mais intensa agora. O cantor sabia que a decisão do assaltante de continuar ou não naquele caminho estava sendo tomada naquele exato momento. Eu não sei o que fazer, cara. Eu não sei como mudar as coisas. A voz do ladrão estava quebrada, e ele parecia começar a admitir para si mesmo que aquilo era mais do que ele podia controlar. Leonardo sabia que essa era a chance de ajudá-lo. Você já deu um passo importante. O primeiro passo é admitir que as coisas podem ser diferentes. Agora só precisa decidir se vai continuar nesse caminho de violência ou se vai mudar a sua vida. A escolha é sua. Silêncio. O tempo parecia parar enquanto o ladrão refletia sobre suas palavras. Leonardo sabia que ele não tinha controle sobre a decisão do outro, mas, de alguma forma, sentia que havia plantado uma semente. Ele esperava que, com o tempo, o assaltante visse um caminho diferente. Eu vou tentar. Não sei como, mas vou tentar, o ladrão disse, de uma forma quase inaudível. Leonardo sentiu uma sensação estranha de alívio, mas também de apreensão. Ele sabia que esse encontro poderia ter terminado de muitas maneiras, e que o desfecho ainda estava incerto. Mas por enquanto, ele tinha conseguido fazer a diferença, mesmo sem saber exatamente como a história do assaltante continuaria. Eu espero que você encontre o caminho certo, disse Leonardo com um tom firme, mas empático. Quando a ligação terminou, Leonardo desligou o telefone e ficou em silêncio por alguns momentos. Ele havia enfrentado um desafio inesperado, mas de uma forma que nunca imaginou. Não apenas sobreviveu à situação, mas conseguiu influenciar a escolha de um homem perdido, que talvez, apenas talvez, tivesse encontrado uma maneira de mudar sua vida. Com o som do motor ligando novamente, Leonardo seguiu em direção ao seu destino, ainda com o peso daquela experiência em sua mente. Mas agora com uma sensação de paz interior. Ele sabia que sua missão, por mais que fosse imprevista, não se limitava aos palcos. Às vezes, a verdadeira vitória estava em um simples ato de compaixão, de dar a alguém uma segunda chance, uma chance de mudar.
Após a conversa com o assaltante, Leonardo continuou sua viagem, mas agora com um peso diferente sobre os ombros. A estrada à sua frente parecia menos imponente, e o silêncio no carro, que antes era desconfortável e tenso, agora parecia um espaço para reflexão. Ele se pegou pensando no que acabará de viver, tentando entender não apenas o que havia acontecido, mas o que ainda estava por vir. Algo dentro dele havia mudado, e ele não sabia exatamente como lidar com essa transformação. A viagem continuou tranquila por alguns quilômetros, e Leonardo sabia que logo ele teria que encarar sua equipe, seus fãs, e até mesmo os jornalistas, caso soubessem da situação. A experiência que ele acabará de viver, ainda que estranha e angustiante, parecia ter lhe dado uma nova perspectiva sobre as coisas. Ele não via mais os problemas de uma forma tão linear, como se tudo fosse preto no branco. Agora, ele compreendia que as histórias das pessoas eram complexas, com motivações profundas que muitas vezes eram invisíveis à primeira vista. Ele parou em uma pequena cidade para reabastecer o carro e tomar um café. Enquanto esperava, pensou em enviar uma mensagem para o assaltante, como uma maneira de continuar oferecendo apoio mesmo que distante. Mas algo dentro dele o fez hesitar. Ele sabia que as palavras de apoio que ele oferecerá ao homem durante o confronto haviam sido importantes. Mas agora não sabia se insistir mais nisso seria a melhor abordagem. Ele precisava dar espaço para o assaltante refletir por si mesmo. O café quente que ele segurava com as mãos ainda trêmulas parecia trazer algum conforto, mas também trazia uma sensação de vazio. Talvez fosse o peso das decisões que tomara, ou o fato de saber que havia mexido com a vida de uma pessoa, alguém tão perdido quanto qualquer um de nós em momentos difíceis. Leonardo se perguntava o que mais ele poderia ter feito. Havia algo mais que ele poderia ter dito para evitar aquela situação? Algo que pudesse ter mudado o rumo de tudo antes mesmo do assalto acontecer? Enquanto saía da loja, ele sentiu uma presença por trás de si. Era um dos frentistas que, após uma breve hesitação, se aproximou. Leonardo reconheceu, e o frentista parecia meio nervoso, como se quisesse dizer algo, mas tivesse receio. Com licença, senhor Leonardo, posso falar com você por um minuto? Leonardo virou-se curioso e atento. Claro, o que aconteceu? O frentista olhou em volta como se verificasse se alguém estava observando, e depois falou baixinho. Eu não sei como começar, mas vi o que aconteceu. Eu estava lá quando você parou o carro, e vi o homem que tentou fazer o que fez. E eu só queria dizer que o senhor não foi só um herói naquele momento. A maneira como você falou com ele com tanta calma. Eu vi algo nele mudar naquele instante. Acho que por mais que ele não tenha demonstrado, algo mexeu com ele. Leonardo ficou em silêncio por um momento. O frentista estava falando com sinceridade, e havia algo no seu olhar que indicava que ele realmente havia testemunhado a mudança de comportamento no assaltante. O cantor estava começando a entender que talvez aquele momento não fosse apenas sobre ele. Talvez, naquele dia, ele tivesse sido apenas um catalisador para algo maior, algo que estava acontecendo na vida de outra pessoa, de maneira silenciosa, mas significativa. Eu não sei se fiz o suficiente, disse Leonardo, hesitando. Mas espero que de alguma forma ele consiga mudar. Eu só queria que ele visse que existe outra forma de viver, sabe? Que não é necessário seguir por esse caminho. O frentista sorriu, como se aquilo fosse a resposta que ele precisava ouvir. Eu sei, senhor. Eu senti isso também. Às vezes as pessoas estão tão perdidas em suas próprias vidas que precisam de um simples lembrete, de alguém que se importa para encontrar a luz de novo. Leonardo assentiu, sentindo uma sensação de paz, algo que não havia experimentado desde o momento em que o assalto havia ocorrido. Ele sabia que não podia controlar o destino do assaltante, mas, naquele instante, ele sentiu que o simples ato de ser humano, de se conectar com outra pessoa, havia sido suficiente para talvez mudar a trajetória da vida de alguém. Ao voltar para o carro, Leonardo olhou para o horizonte, pensando sobre tudo que havia vivido naquela manhã. Ele sabia que o mundo estava cheio de conflitos, de situações difíceis e inesperadas, mas sentia que sua missão era, acima de tudo, mostrar que existia mais do que violência e medo. Às vezes a solução estava na compreensão, no olhar mais atento para as dificuldades do outro e na disposição de dar uma segunda chance, mesmo quando tudo parecia perdido. Com o motor ligado novamente, Leonardo seguiu em direção à sua próxima cidade com a mente mais tranquila, mas também mais determinada. Ele sabia que o que havia acontecido naquele dia poderia ter sido apenas um acaso, mas ele também sabia que nada nunca era apenas um acaso. Nada em sua vida seria o mesmo depois de tudo que viverá. A história do assaltante, embora ainda incerta, o seguiria por um tempo.
Leonardo não sabia como ela terminaria, mas ele acreditava que a mudança não precisava ser imediata para ser real. Talvez, no futuro, o homem que tentou roubar seu carro encontrasse o caminho que o conduzisse a algo melhor e talvez, em algum momento, ele olhasse para trás e percebesse que aquele dia foi o início de sua própria transformação. Leonardo respirou fundo e seguiu para o palco. A verdadeira jornada, ele sabia agora, não era sobre a fama ou os aplausos. A verdadeira jornada era sobre fazer a diferença, de maneira silenciosa e impactante na vida de alguém. E por mais que as estradas fossem imprevisíveis, ele estava pronto para continuar caminhando. Os dias seguintes foram marcados por uma sensação de inquietação em Leonardo. Embora a vida tivesse voltado à sua rotina, ele não conseguia se livrar do pensamento sobre o assaltante. Aquelas poucas palavras trocadas entre eles durante o confronto continuavam ressoando em sua mente. O que o assaltante realmente queria naquele momento? Por que ele estava tão perdido, tão desesperado? Será que ele havia conseguido encontrar um novo caminho? Leonardo sabia que no fundo nada havia terminado. A história deles dois estava ainda em aberto, e talvez o destino de um tivesse se entrelaçado com o do outro de maneira inesperada e profunda. Durante os dias que se seguiram, Leonardo tentou se concentrar em sua carreira. Shows, gravações e compromissos estavam sempre presentes, mas ele não conseguia se desviar da sensação de que algo mais estava por vir. Ele sentia uma espécie de vazio. O que parecia ser uma vitória sobre o medo e sobre o confronto físico não o preenchia como ele imaginava que faria. Ele tinha o poder de dar voz às suas canções e emocionar multidões, mas sentia que sua maior canção ainda estava por ser escrita, não no palco, mas na vida real. Foi quando, em uma noite tranquila em sua casa, enquanto tomava um café e refletia sobre tudo o que acontecerá, ele recebeu uma mensagem inesperada. O número era desconhecido, mas ao abrir a mensagem, ele reconheceu a escrita imediatamente. Era o assaltante. Eu sei que você não espera mais ouvir de mim, mas eu queria te agradecer. Depois daquela noite, eu passei dias pensando nas suas palavras. E de alguma forma, elas começaram a fazer sentido. Eu estou tentando mudar. Não sei exatamente como, mas estou tentando. Eu estou indo atrás de um emprego e já busquei ajuda. Eu só queria que você soubesse que não esqueci do que você fez por mim. Eu sei que não posso apagar o que fiz, mas estou tentando ser uma pessoa diferente. As palavras foram simples, mas tinham o peso de uma transformação genuína. Leonardo ficou em silêncio por alguns minutos, absorvendo o impacto da mensagem. Ele nunca imaginou que algo que parecia tão pequeno, uma simples conversa durante um momento de tensão, poderia ter gerado tamanha mudança. Mas ali estava ele, lendo as palavras de alguém que por um breve momento, ele achou que nunca mais veria ou ouviria. Sem hesitar, ele respondeu: estou feliz por você. A mudança pode ser difícil, mas a decisão de seguir em frente já é um grande passo. Continue. Eu acredito em você. Leonardo sentiu uma sensação de alívio. Não apenas por saber que o assaltante estava começando a encontrar um caminho, mas também porque ele pessoalmente havia encontrado algo importante. Ele havia descoberto que seu verdadeiro propósito não estava apenas em cantar para milhões, mas em usar sua plataforma e suas experiências para inspirar e impactar a vida das pessoas de maneiras que ele nunca imaginou serem possíveis. Naquela noite, ele pensou sobre a sua carreira, a forma como suas músicas tocavam as pessoas. Durante todos esses anos, ele acreditava que sua missão era apenas entreter, mas agora entendia que sua missão era muito mais. Ele estava destinado a ser um ponto de virada na vida de outros, não apenas através das suas canções, mas também através de suas palavras e ações. Ele havia ajudado alguém a dar um passo para uma nova vida, e isso era mais poderoso do que qualquer palco ou prêmio que pudesse conquistar. Enquanto o tempo passava, Leonardo seguiu sua carreira, mas agora com uma nova visão. Ele se envolveu mais profundamente em causas sociais, falando sobre a importância de olhar para o outro, de não julgar e de sempre buscar uma maneira de fazer a diferença, por menor que fosse. Em cada apresentação, ele colocava um pedaço de si em sua música com mais significado e intenção. Suas canções passaram a ser não apenas reflexões de sua própria vida, mas também da jornada que ele havia vivido com aquele desconhecido, o assaltante. Meses depois, durante uma pausa em sua turnê, ele recebeu uma nova mensagem do assaltante. Agora com um tom mais firme, ele escreveu: eu consegui. Conseguimos. Eu arrumei um emprego, estou fazendo terapia e tentando ser um homem melhor para minha filha. Eu nunca pensei que poderia encontrar um caminho de volta, mas agora eu vejo que há uma saída. E tudo começou com você. Obrigado. As palavras fizeram os olhos de Leonardo se encherem de lágrimas.
Ele sabia que ainda era apenas uma pequena parte da história do assaltante, mas, para ele, essa foi uma das maiores vitórias de sua vida. Em algum lugar naquele momento a vida de alguém havia mudado para sempre, e ele havia sido parte disso. Leonardo não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sabia que sua missão verdadeira estava em dar e receber luz, tanto nos palcos quanto fora deles. Ele tinha aprendido que a transformação verdadeira não vinha apenas das grandes ações, mas também dos pequenos gestos de humanidade, de compreensão e de conexão com o outro. E assim, a história daquele dia que começara com um confronto, transformou-se em algo muito maior, uma jornada de redenção, não apenas para o assaltante, mas também para Leonardo, que agora via o mundo de uma forma diferente. Ele sabia que mais do que cantar, seu propósito estava em viver sua verdade, ajudando a criar um espaço onde mais pessoas pudessem encontrar o seu caminho de volta à luz. E assim a história de Leonardo, que começou como um simples momento de tensão, se transformou em uma jornada de transformação e reflexão. Ele não só conseguiu mudar a vida de alguém, mas também encontrou uma nova missão para sua própria vida, ser uma luz para os outros, seja através da música, das palavras ou de suas ações. Se você se sentiu tocado por essa história, se acredita que a mudança começa com um simples gesto de compreensão e empatia, eu convido você a fazer parte dessa jornada. Inscreva-se no canal EduMama, onde exploramos histórias como essa, cheias de aprendizado, reflexão e muito mais. Cada história é uma oportunidade de refletir sobre o impacto que podemos causar no mundo, um gesto de cada vez. Se você acredita no poder da transformação, no poder de ajudar o outro e ser ajudado, junte-se a nós. Aqui a cada vídeo, a cada história, você encontrará algo que pode mudar a sua forma de ver o mundo. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e, claro, se inscrever para acompanhar mais conteúdo inspirador. Afinal, juntos podemos transformar não apenas o nosso mundo, mas o mundo ao nosso redor. Vamos fazer isso acontecer!